Eu não gosto do maior youtuber do mundo, o MrBeast. Lorraine, let's say that when you're around and he needs to go to the restroom, he's not really using the restroom. Se você tá perdido em tudo que tá rolando em relação ao MrBeast, tipo, quem é ele, o que processo é esse, ou principalmente quem é essa brasileira que jogou tudo no ventilador, você tá no lugar certo. Eu vou te contar o histórico completo das polêmicas que tiveram na carreira dele e as provas que a Lohane trouxe contra o maior youtuber do mundo. Bom, eu sou a Bru e deixa que eu te conto quem é o culpado. Bom, vamos lá. O MrBeast, ou Jimmy Donaldson, que pra quem não sabe é o nome real dele, hoje é o maior youtuber do mundo. Ele tem mais de 480 milhões de inscritos. E tipo, só pra você ter uma noção, isso é meio que a população inteira do Brasil e da Argentina juntas. Ele começou em 2012, aos 13 anos, fazendo vídeo de game no quarto da casa dele. Era um adolescente comum, só que o Jimmy, ele tinha uma coisa diferente, ele tinha uma obsessão absurda por entender como o YouTube funcionava. Então ele estudava o algoritmo, ele testava formatos, ele assistia os próprios vídeos 1000 vezes para tentar entender o que estava funcionando, o que não funcionava, e ele ficou nisso por anos, crescendo devagar e sem parar. A virada mesmo veio em 2017, porque ele fazia vídeos de desafio e um especificamente dele contando de 1 a 100 mil, tipo, sem parar, um número por um, acabou explodindo, porque, tipo, era simples, era bizarro e ninguém acreditava que alguém algum dia faria alguma coisa desse tipo. A partir daí, as coisas começaram a se escalonar em relação à produção, a investimento. Tudo que o Jimmy ganhava, ele também investia no canal e começou a virar um ciclo que não tinha fim, né? Ele ia girando e construindo o império. E junto com o crescimento veio a imagem que todo mundo conhece, os vídeos dele doando casa, carro, dinheiro, cirurgias sendo custeadas do próprio bolso, a Beast Philanthropy entregando mais de 25 milhões de refeições para pessoas em necessidade. Então, tipo assim, o cara, ele usava a fama do jeito certo, pelo menos era aquilo que a gente achava, né? Então, por trás dessa imagem tem uma empresa enorme, que é a Indústria Beast, com mais de 700 funcionários, vários canais e também recentemente com um reality que chamava Beast Games, que foi apresentado pela Prime Video. Ou seja, um verdadeiro império com toda a estrutura, toda a complexibilidade e também com todos os problemas que isso pode trazer, e você vai entender por quê. E antes da gente ir diretamente para a Lohane, o que aconteceu recentemente, antes dela já tinha acontecido algumas coisas que eu vou te contar, então, para você ver que não foi um caso isolado. A gente tem vídeos antigos ressurgindo, onde tem muitos comentários racistas, muitos comentários homofóbicos, e esse negócio de, mas é só coisa de adolescente. Gente, não cola comigo não, porque eu também já fui adolescente e não fazia nada disso. Para mim, isso é apenas os primeiros sinais. Em 2024, uma das pessoas mais próximas do Jimmy, a Ava Chris Tyson, que aparecia nos vídeos há anos e era quase da família, foi acusada de trocar mensagens inapropriadas com um menor de idade. Ela se afastou, o MrBeast disse que estava enojado e removeu ela de tudo. E aí vem a parte interessante, o MrBeast contratou uma investigação independente que concluiu que todas essas alegações eram infundadas. E aí com isso, o menor envolvido no caso veio a público dizer realmente que nada tinha acontecido, ele negou tudo, porém, entretanto, todavia, depois ele meio que voltou atrás parcialmente e disse que no Discord, que era outro servidor, né, tinham conversas ali que uma criança da idade dele não tinha que estar tendo essas conversas, entende? Aí eu só vou deixar uma informação aqui e você crie suas próprias conclusões. Essa investigação independente foi contratada e paga pelo MrBeast. Então, assim, é isso, né? Continuando, em vários vídeos do MrBeast e em mais de um canal aparecia ao fundo quadros do Changeman. E se você não sabe quem é ele é um artista conhecido por desenhar pornografia envolvendo crianças. E literalmente em um momento específico ele pegou as fotos de uma filha de um youtuber que tinha 7 anos e desenhou essa criança em situações sexuais. Então, tipo assim, um quadro desse cara na parede do maior youtuber, sabe, com canais que crianças assistem, tipo, enfim, né? O ponto é que quando a polêmica da Ava veio à tona, né, o MrBeast começou a apagar os trechos em que o quadro aparecia nos vídeos e também os comentários das pessoas que já haviam percebido anteriormente. E aí tem mais um detalhe que não tem como a gente deixar passar batido, ele tinha um ex-gerente de equipe que internamente era chamado de Delaware.
Delaware. Esse nome aqui. Esse cara aparecia em alguns vídeos, só que sempre de máscara. E agora você vai entender o porquê. Esse homem era um ofensor sexual registrado. Quando ele tinha 21 anos, ele foi acusado, junto com outras pessoas, de agredir sexualmente uma menina de 11 anos. Ele fez um acordo judicial para não ser preso, mas ainda assim ficou com esse registro nas autoridades para o resto da vida. O ponto é que o próprio cunhado dele, que também trabalha com o MrBeast, confirmou que o Jimmy sabia de tudo antes de contratá-lo. O Delaware sentou com o Jimmy, também com a mãe dele, contou todo o histórico. Mesmo assim ele foi contratado, mesmo assim ele aparecia em vídeos, mas com máscaras. E aí, não querendo ser repetitiva, mas já sendo, quero frisar novamente um canal consumido majoritariamente por crianças, com uma pessoa dessas trabalhando lá. Em 2024 também estourou mais uma polêmica envolvendo a empresa parceira da MrBeast Burger. Os hambúrgueres estavam chegando crus, frios, destruídos, e ele processou alegando que a qualidade estava destruindo a sua reputação. E a resposta veio com um contraprocesso de 100 milhões de dólares. Cada um desses episódios isolados até pode ter uma explicação, mas quando se junta tudo, forma um padrão que não tem como a gente deixar passar batido, né? E aí, para juntar as polêmicas, entra uma das maiores até então, que foi envolvendo o reality dele. O Beast Games foi anunciado como o maior reality de competição de todos os tempos. 1.000 participantes, 5 milhões de dólares de prêmio, parceria com a Prime Video, era para ser um salto definitivo do YouTube para o entretenimento global de verdade. De fora, parecia absurdamente incrível. Só que em setembro de 2024, uma semana antes do programa ir ao ar, 5 participantes entraram com uma ação coletiva em Los Angeles. Um processo de 54 páginas num tribunal federal, e o que estava escrito lá jogou um balde de água fria. O processo descrevia um ambiente que construiu uma cultura de misoginia e sexismo de forma sistemática. Então, participantes mulheres relataram assédio sexual dentro do próprio set, não como um episódio isolado, mas como parte de uma cultura que a produção deixava rolar. E quando as mulheres reclamavam da falta de produtos de higiene feminina e roupas íntimas limpas durante as gravações, segundo até o processo da Lohane, os executivos da empresa ficavam rindo e fazendo piadas internas sobre isso no escritório. Além disso, as condições físicas eram muito pesadas. O New York Times conversou com mais de uma dúzia de participantes que trouxeram as informações. Alguns participantes ficaram sem ter nenhuma refeição por mais de 20 horas, sério, 20 horas. É muito absurdo, né? Porque a gente tá falando de um cara que ficou conhecido por distribuir bondades, né? E aí é um contraste bem grande deixar pessoas passarem fome, né, por entretenimento. Além de que pessoas foram hospitalizadas durante as gravações, era gente sem remédio, remédios confiscados no caso, ou não entregues no horário certo, pessoas com braços quebrados, pernas quebradas, sendo pisoteadas, gente, um show de horror. Isso porque partes bem significativas do processo, elas foram privadas antes de sair ao público, antes de chegar no público, então entraram em sigilo, né? Só que se a gente já sabe mais ou menos isso, vocês imaginam essas partes que foram ocultadas, o quão ruim não eram, né? A Amazon e o MrBeast não comentaram sobre isso, e mesmo assim o programa foi ao ar com um processo em andamento, ganhou uma segunda temporada e parece que uma terceira temporada tá vindo também. Vocês percebem que o dinheiro não para, né? E aí eu fico me questionando, se em frente às câmeras as pessoas relataram isso, imagina o que não sofria quem estava por trás das câmeras. E é aí que entra o processo da Lohane. A Lohane Meiwir-Metz é brasileira, construiu uma carreira sólida nas redes sociais nos Estados Unidos por conta própria e do zero. Ela tinha um canal no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos. O conteúdo era vlog de lifestyle, como que era a vida dela na gringa, né? E ela ficou muito conhecida quando documentou um furacão no Caribe em tempo real, de dentro de onde estava acontecendo. Ou seja, ela não era desconhecida, ela não precisava de escândalo para crescer, ela já tinha um nome, já tinha uma carreira, já tinha seguidores. Guarda essa informação, tá? Há 3 anos ela parou de postar, sumiu das redes e todo mundo ficou se perguntando o que tinha acontecido com ela. Até que ela aparece em um vídeo do MrBeast com o Enaldinho
E aí a gente percebeu que ela estava trabalhando com o MrBeast. Ou seja, ela estava trabalhando nos bastidores do maior canal do mundo. E não era qualquer cargo, tá? A Lohane foi contratada pessoalmente pelo Jimmy para ser chefe do Instagram dele e ela foi promovida em um ano 2 vezes, com o salário dela mais que dobrando. Em 2023, ela virou chefe de criativo, depois chegou ao cargo de COO, que, para quem não sabe, é uma pessoa que opera e garante que tudo funcione dentro de uma divisão inteira da empresa. É um dos cargos mais altos que existem numa estrutura corporativa. Ela chegava a ganhar $250 mil no ano, gerenciando uma equipe com um orçamento mensal de $500 mil. Ou seja, ela largou os seus mais de 2 milhões de seguidores, ela largou a sua carreira, ela abriu mão de tudo que ela havia construído para trabalhar nos bastidores, porque ela queria mostrar lealdade à equipe. Tipo, para qualquer pessoa que trabalha com mídia social, isso daí é tipo, sei lá, você ser astrônomo e ser contratado pela NASA, sabe? Tipo, tá ali, ó, no topo. Um cargo maravilhoso, uma oportunidade incrível na sua vida. Só que assim, do lado de fora até poderia parecer um trabalho dos sonhos, né, como a gente disse. Porém, na parte de dentro, ela disse que a realidade era bem diferente. No dia 22 de abril de 2026, a Lohane quebrou o silêncio e publicou um vídeo contando tudo. E depois, ela entrou com um processo federal na Carolina do Norte contra as empresas do MrBeast. O que ela descreveu foi bem detalhado, foi pesado e foi apresentado tudo com provas num tribunal real. Desde o começo, ela era basicamente uma das poucas mulheres em cargos de liderança e muitas das vezes a única mulher na sala. E obviamente isso tinha um impacto direto e constante da forma como ela era tratada. Ela conta que quando ela dava uma ideia em uma sala de reunião, ela era hostilizada, ela era chamada de burra, as pessoas riam da cara dela. E aí, tipo, sei lá, 90 segundos depois, um homem dava essa mesma ideia, ele era enaltecido e, sei lá, recebido com uma salva de palmas, entende? E isso não aconteceu só uma vez, era um comportamento padrão. Em várias vezes em público ela foi mandada calar a boca. Também tinham reuniões em que ela era excluída porque eram reuniões só para homens. E quando ela dizia que ia reclamar com o superior, outras pessoas diziam que reclamar com os superiores era um comportamento tóxico e que outras pessoas que tentaram fazer algo similar tinham sido mandadas embora. Ou seja, dá uma analisada na manipulação aí, né? Inclusive, ela também disse que o próprio MrBeast chegou a expulsar ela de uma reunião só para homens e que em uma outra situação disse que ela só poderia participar se ela fosse lá buscar uma cerveja para ele. Vocês estão entendendo o ponto? A gente está falando de uma executiva com um cargo altíssimo de COO sendo mandada buscar uma cerveja para participar de uma reunião ou de uma gravação. É surreal, isso não aconteceria com homem. Existiu uma situação também em que um cliente começou com um tratamento bem sugestivo para cima dela, sabe? E quando ela foi reclamar, ela escutou que ela deveria estar honrada por esse cliente estar flertando com ela. Tipo assim, honrada por estar sendo assediada. Tipo, agradeça por você estar sendo assediada. Que honra, que grande honra. Me faltam até palavras. Um outro ponto bastante grave envolve o CEO então, da indústria, né, que é o James Warren, primo do MrBeast. A Lohane conta que em várias situações ele convocava reuniões com ela na casa dele, e assim, tipo, só com ela, em um ambiente bastante escuro, só iluminado com abajurs. E nessas situações ele ficava mencionando várias vezes sobre a aparência dela e em um momento ele acabou citando até mesmo o Jimmy, dizendo que perto de mulheres bonitas como ela, o Jimmy ficava sem graça. Então quando ele falava para ela que precisava ir ao banheiro, ele não estava dizendo que ia fazer as necessidades, entende? Não existe outro nome para isso, tá? É assédio sexual. Inclusive, a Lohane passou a ir trabalhar com roupas mais largas, usar boné, sabe, de beisebol, para tentar parecer um pouco mais masculinizada, para evitar esse tipo de comentário, porque constrangia ela, gente, claro, óbvio. Vocês conseguem imaginar o quão ruim deve ser você ir trabalhar todos os dias com esse objetivo de tentar estar mais invisível possível? Enfim... Ai, olha, honestamente. Em novembro de 2023, a Lohane prestou uma queixa formalizada no RH, tá? Sobre esses assédios, só que, convenientemente, a responsável pela gestão do RH era ninguém menos que a mãe do Jimmy, tia
do James. Então, tipo assim, ela ouviu tudo, disse que as queixas eram infundadas. Nesse mesmo dia, a Lohane foi rebaixada de cargo e transferida para outra divisão. E os próprios funcionários tinham um certo apelido para essa divisão onde ela foi trabalhar, que era lugar onde os funcionários vão para a carreira morrer. Ou seja, para quem disse que ela não falou nada antes de ser mandada embora, ela denunciou o assédio. A mãe do cara disse que eram mentiras, rebaixou ela de cargo e ficou por isso, né? Refletem um segundinho sobre isso. A indústria Beast, né, ela tinha um manual interno de 36 páginas chamado How to Succeed in Mr. Beast Production, um documento oficial distribuído para os funcionários com orientações como, abre aspas, não tem problema os meninos serem infantis, fecha aspas, abre aspas. A quantidade de horas que você trabalha é irrelevante. Fecha aspas. Abre aspas. Faça tudo o que puder para empoderar os meninos durante as gravações. Fecha aspas. E a mais absurda, tá? Abre aspas. Não significa não. Fecha aspas. E sim, esse documento foi registrado como prova no processo, tá? É real, é oficial e tem o nome da empresa, tem assinatura, tudo certo. E esse documento também já havia sido apresentado no processo lá anterior do Beast Games, sabe? Então, tipo assim, o mesmo documento em processos distintos, né? E o mesmo não significa não. Ou seja, não é coincidência, né, minha gente? É cultura da empresa. E aí, em 2025, a Lohane engravidou, e o que deveria ser um momento muito feliz da vida dela se tornou um pesadelo, porque aí tudo piorou. Eu vi uma frase outro dia que eu não vou me recordar onde que eu vi, mas a pessoa dizia, por mais que uma mulher seja muito competente dentro de uma empresa, por mais que a mulher tenha todos os atributos para ocupar aquele cargo dentro da empresa, quando ela é engravida, ela não se torna mais nada. E a gente vai ver que esse vídeo, né, que esse processo da Lohane prova isso mesmo. A Lohane combinou com a RH que ela trabalharia normalmente até o dia do parto. E quando ela fosse para o hospital, ela então informaria eles e a partir daquele momento começaria a sua licença maternidade. O que parece ok, razoável, né? Acredito que ela podia parar um pouco antes, mas até aí, ok, era uma escolha dela. Tem muitas pessoas que decidem trabalhar até o último dia para que fique um pouco mais com a bebê depois, né? Só que no dia 31 de março de 2025, ela deu à luz. Foi um parto bem difícil, a bebê precisou ficar na UTI neonatal e mesmo assim ela estava em uma videochamada de trabalho. E tem vídeos disso. E sim, ela avisou que estava em trabalho de parto, ela enviou uma mensagem que ela estava em trabalho de parto e mesmo assim ela teve que ficar na chamada, tipo, você percebe ela segurando a respiração entre uma contração e outra e, olha, cara, surreal, e ainda tem gente que acha que ela quer palco em cima disso. Menos depois de um mês do nascimento da filha, então ela se recuperando do parto, enfrentando uma depressão pós-parto, né, naquela fase de puerpério, ela foi mandada para o Brasil, obrigaram ela a viajar para fazer uma gravação com o Neymar. E menos de 3 semanas depois dela voltar da licença maternidade, que na prática nunca existiu, né, ela foi demitida. E simplesmente a justificativa foi, você tem um calibre muito alto para essa posição, tá? A gente precisa de uma pessoa com um calibre menor. E detalhe, ela foi substituída por um homem. Depois disso tudo virar público, a indústria, né, a empresa do MrBeast não ficou em silêncio, vieram com tudo. Chamaram a ação de oportunista, disseram que as acusações são categoricamente falsas e baseadas em distorções deliberadas, afirmaram ter provas, mensagens de WhatsApp, documentos internos que refutariam tudo. O ponto que mais martelaram foi a viagem ao Brasil. Divulgaram uma mensagem onde a própria Lohane pergunta se havia lugar no jatinho, tentando passar a ideia de que foi totalmente iniciativa dela, que ninguém mandou ela ir. Sobre o hospital, divulgaram prints mostrando que o colega que entrou em contato ficou chocado quando soube que ela estava em trabalho de parto e pediu que ela descansasse imediatamente. E foram além. Entraram na justiça pedindo que o processo fosse arquivado, chamando ela de influenciadora oportunista,
que só queria usar o nome do maior youtuber do mundo para ganhar publicidade. Como se de fato ela precisasse disso, né? Como se uma mulher que abriu mão dos seus mais de 2 milhões de seguidores, abriu mão da sua carreira, abriu mão de tudo para trabalhar nos bastidores de uma empresa, realmente quisesse aparecer, né? Só que assim, eles falaram e não provaram nada, né? Só que a Lohane provou. Depois que a empresa do MrBeast jogou esses prints achando que tinha encerrado o assunto, a Lohane publicou um novo vídeo. E foi ali que a narrativa da empresa começou a desmoronar. Sobre a viagem ao Brasil, sim, ela perguntou se havia lugar no jatinho. Mas o que a empresa cortou foi o contexto. Ela era responsável pelo merchandising do canal. E ao longo do tempo foram jogadas em cima dela diversas funções que nem eram do seu cargo, inclusive cuidar do visto da equipe para vir ao Brasil. A viagem era trabalho. Ela não teve escolha. A mensagem que divulgaram era um fragmento de uma conversa muito maior, recortado a dedo para parecer o que não era. E ela mostrou que isso era um padrão. Os prints que a empresa divulgou não eram conversas completas, eram pedaços selecionados para contar uma história diferente. E ela trouxe as conversas completas e o contexto muda tudo. Sobre o manual, aquele do não significa não, a empresa tentou minimizar. E a Lohane mostrou o documento, mostrou que assinou o recebimento dele e que não tem como negar que existia e que era distribuído oficialmente. E o ponto mais pesado, a licença maternidade. A Lohane mostrou que o próprio RH da empresa alterou a data oficial de início da licença maternidade. Eles mudaram de 31 de março para 29 de abril. Então, um mês inteiro apagado, para não parecer nos registros que ela estava trabalhando durante o período em que deveria estar de licença. Tem um vídeo dela em vídeo chamado Em Trabalho de Parto e mesmo assim mudaram a data no papel para apagar esse rastro. Alteraram um documento oficial do RH para encobrir que uma funcionária trabalhou durante a sua licença maternidade não é erro, tá? É outra coisa. E sobre ser oportunista, ela teve que lembrar o óbvio, né? Ela tinha mais de 2 milhões de inscritos antes de trabalhar para eles. Ela abriu mão da própria carreira, da própria voz, do próprio canal. Quem faz isso por ambição de aparecer? E isso não é um caso isolado, a gente tem que falar no geral, né, sobre o sistema, como que funciona. Meio que o YouTube, não só essa plataforma, mas no geral, perdoam rápido, né? O Logan Paul publicou um vídeo mostrando o corpo de uma pessoa que havia se suicidado para 15 milhões de pessoas. Ele pediu desculpas e hoje, adivinha, ele tem 23 milhões de inscritos, uma marca milionária e é campeão de WWE. Isso aconteceu com vários outros canais, tá? Entre James Charles, Jeffree Star, todos eles passaram por polêmicas enormes e seguiram em frente. A fama funciona como amortecedor contra consequências. Só que no caso do MrBeast, ainda tem uma camada a mais, porque não é só a fama, tem também a filantropia. É a imagem de um cara que doa casa, que custeia cirurgias, que entregou 25 milhões de refeições. E quando uma pessoa constrói uma imagem desse tipo, acontece uma coisa bem interessante. É o público criar uma resistência para acreditar quando se mostram coisas como desse tipo, entendeu? E é por isso que esse tipo de situação, esse tipo de polêmica como o da Lohane é difícil de pegar, né? Não porque as pessoas não ligam para a pauta, mas porque é muito difícil conciliar que a mesma pessoa que fez tudo isso, né, que levou até poços, né, de água para a África, é a mesma que tem dentro da empresa um manual que diz que não significa não. E essa imagem pública foi construída justamente para dificultar essa imagem, né? Para dificultar dele ser visto de outra forma. E aí a gente volta mais uma vez no que eu já falei, né? O público do MrBeast, ele é composto majoritariamente por crianças e adolescentes. E aí a gente tem todas essas questões envolvidas, pessoas trabalhando lá que já têm condenações, né? A gente também tem uma política interna da empresa que diz que não significa não, e parece que nada tem consequências, né? O processo ainda está em andamento, nada foi decidido juridicamente, então, desse ponto de vista, tá tudo em aberto. Mas tem um detalhe que, para mim, resume muito bem o tamanho disso tudo e o que a gente já falou sobre essas questões anteriores, que no mesmo dia em que o processo da Lohane foi aberto, então no dia 22 de abril de 2026, o MrBeast estava em Nova York sendo homenageado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Nesse mesmo dia, enquanto o processo corria, ele estava no tapete vermelho na Time 100.
E a gente tem a Lohane, que sabe que está enfrentando uma situação jurídica e financeira muito maior do que ela, que sabe que ela pode ficar associada para sempre a isso, que ela sabe também que portas podem ser fechadas para ela e mesmo assim está enfrentando tudo de frente, dando a cara a tapa. E isso é muito corajoso, isso é muito nobre, porque é o que ela disse também, né? Ela não está fazendo isso só por ela, mas também para trazer justiça para outras mulheres que passaram pela mesma coisa dentro da empresa e que não obtiveram justiça. Então é isso, né, pessoas? Um homem que construiu um dos maiores impérios da história da internet, uma imagem pública de generosidade que poucos conseguem competir, e uma cultura interna que, segundo múltiplos processos, múltiplos ex-funcionários e múltiplas investigações, vai na direção completamente oposta disso tudo. Uma cultura onde não significa não, é política oficial documentada, onde mulheres são humilhadas e rebaixadas quando denunciam, onde uma mãe em trabalho de parto participa de reunião e depois a data é alterada no papel para apagar esse rastro, onde um ofensor sexual registrado é contratado sabendo do histórico, onde quem reclama é demitido. Eu não tô aqui para dizer que o MrBeast é culpado, isso é trabalho do tribunal e eu não trabalho lá, mas a gente precisa dizer que uma coisa isolada pode ser um erro, até mesmo, sei lá, errar 2 vezes pode ser normal, só que quando isso se repete, já não é mais erro, né? É padrão. Aí, quando se torna padrão, deixa de ser um acidente, porque padrão é escolha. E é sobre isso, né? Assim que tiver mais alguma atualização, eu trago aqui para vocês.